Jesus. Nós vamos falar um pouquinho da história de Paulo, né? Em Atos capítulo 9, versículo 13 em diante, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Quando eu falo de Paulo, eu falo também de mim e falo de você, filhos e filhas de Deus. Que um dia nós fomos chamadas por Deus, escolhidas por Deus. Assim foi Paulo, a vida de Paulo. Paulo, Jesus é o maior exemplo, mas Paulo também é um exemplo. Jesus é o nosso modelo primordial de filho de Deus filho. Mas Paulo tem exemplos maravilhosos, né? Então, eu peço ao nosso Deus e Pai que abençoe e proteja você de tudo quanto é tipo de mal, de tudo quanto é tipo de doença. Nós não iremos passar por aflições, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, temos que viver na presença de Deus, para sermos protegidos, abençoados, em nome de Jesus. Então está dizendo assim a palavra de Deus, receba a ministração do doce e amado Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, que foi enviado quando Jesus subiu ao céu. Diz assim, versículo 13, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Porque nós sabemos a história da conversão de Paulo. Ele foi para Damasco, e lá em Damasco, ele teve uma visão. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, imediatamente, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os grilhões, os aguilhões, contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com eles ficaram espantados, ouvindo a voz de Jesus. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. Foi conduzido pela mão para entrar na cidade de Damasco. E ficou assim 3 dias. Essa é a história dele, né? Ficou 3 dias sem ver. E Jesus e um certo discípulo, lá em Damasco, ele morava em Damasco, Ananias. O Senhor, em visão, disse para Ananias, chamou Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele ouviu o que Deus disse para ele. E se levanta, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Jesus disse para Ananias fazer isso. E Ananias respondeu exatamente o que eu li ainda agora, o versículo 13. Respondendo Ananias, disse, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Ananias ouvia falar dele. Todos nós sabemos que Saulo, ele matava os cristãos, destruía as famílias. E não tinha pena de ninguém. Mas quando Jesus o alcançou, ele foi transformado. Essa é a transformação de Saulo para Paulo. De perseguidor, ele passou a ser servo de Deus. Perseguia o povo de Deus. Ele passou a ser servo de Deus, a trabalhar na obra de Deus. Jesus disse para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você entendeu por que você é escolhido? Por que eu estou aqui? Porque eu sou um vaso escolhido para levar a palavra de Deus para
todos os gentios, para todas as pessoas. É isso que Deus está dizendo aqui. Você foi chamado, meu irmão, não para ficar sentado no banco do templo onde você congrega. Não para ficar sentado só dentro da sua casa. Não, só lendo a palavra para você aprender, não. Você foi escolhido, chamado e escolhido, para você divulgar a palavra de Deus. Deus está falando com você, filhas e filhos de Deus. Estão escritos nesse vídeo, filhas e filhos de Deus que estão ouvindo esta palavra. Deus convoca você para ser um evangelista, para ser um divulgador da palavra de Deus. Tanto falando diretamente com as pessoas onde você caminhar, quanto você falar com as pessoas pelas mídias, você compartilhar este vídeo para muitos que estão ouvindo, receber essa ministração do Espírito Santo de Deus, que você é um ou uma escolhida para falar do amor de Deus. Vejam, leia o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E você vai conhecer a história de Saulo. Mas eu não posso falar de Deus, porque eu fiz isso, fiz toda coisa errada. Não tem problema. A palavra de Deus diz: vinde a mim como estás, e eu vos aliviarei. Deus nos quer do jeito que nós somos. Depois ele vai trabalhando na minha vida, na sua vida. E Ananias disse aqui: mas Senhor, eu já ouvi muito acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? Quantas maldades ele fez para o teu povo em Jerusalém? Estão vendo? E as pessoas dizem de mim também, dizem de você. Mas a irmã Lúcia não era assim. A irmã Lúcia fazia tanta coisa errada no mundo. Hoje ela está falando de Deus. Hoje. Para a honra e a glória de Deus. Em nome de Jesus eu falo, no nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falo dessa maravilhosa palavra de Deus. Não só aqui nas mídias, mas quando eu saio, evangelizo na rua, eu converso sobre a paz de Deus, oro pelas pessoas. Estamos fazendo a obra conforme a vontade do meu Pai, conforme as minhas condições físicas que eu estou fazendo. Então Ananias fez isso, mas Ananias ouviu a voz de Deus. Ananias entrou na casa, impôs as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. É isso que Deus diz para mim e para você. Seja cheia do Espírito Santo. E faça a obra de Deus. Já recebeu o Senhor? Se batize nas águas. Estude a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Vai falar do amor de Deus. Esse amor incondicional, ilimitado, amor ágape, amor ágape. Veja só que maravilha. Depois da imposição das mãos, Saulo passou a ver. Viu que maravilhoso? E passou a ser apóstolo dos gentios. Nós somos missionárias, servas, para levar a palavra às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, principalmente. E conversar com as pessoas que estão no templo, porque muita gente está no templo, mas às vezes não compreende a palavra de Deus. Precisam compreender. Eu mesma converso com muitas pessoas e elas dizem: irmã, como que a senhora consegue entender a palavra de Deus? Não, eu não consigo nada. É a presença do Espírito Santo em mim, é Deus em mim. Eu peço muito para Deus: me ensina uma porção da tua palavra. Me dá uma porção de inteligência espiritual. Me dá amor pela palavra de Deus. Me ensina, Senhor, me capacita para que eu possa ser usada como instrumento da tua vontade. Então vejam só, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então Deus, ele vai nos usar para fazer a obra dele. Se você estuda a palavra de Deus, você é uma pessoa que vive santificação, ele vai falar para você: faça isso, faça isso, faça isso. Eu te digo porque comigo acontece assim. Paulo chamado para ser apóstolo. Nós somos chamados para ser missionário, evangelista, pastores, pastoras, pregadores, ensinadores da palavra de Deus, como diz em Efésios, capítulo 4, 11. Nós somos enviados para os gentios também, como Paulo foi. Paulo, um defensor da fé. E nós temos que também ser um defensor da fé. Eu estou aqui para falar da fé em Jesus Cristo.
dizer as maravilhas que Ele fez na minha vida. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Eu estou aqui falando com você porque sou um milagre vivo, até o dia que Ele permitir que eu fique aqui falando da palavra dEle, do amor dEle. Curas, eu já tive muitas curas, já passei por muitas cirurgias. Então, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque já passei por muitas adversidades, e de todas Ele me livrou. E a pior que eu passei, uma das piores, foi essa. Agora, para o tratamento deste câncer. Estou aqui, maravilhosa na presença de Deus, porque assim concedeu o meu Pai, em nome de Jesus. Nós temos que ter zelo pela palavra de Deus, nós temos que amar, estudar, aprender. Paulo foi chamado para fazer missões, nós somos chamados. A missão começa, não precisa ir para outro estado, outros países, a missão começa dentro da minha casa. A minha missão começa dentro da minha casa, começa na minha vizinhança, começa com meus colegas de serviço, eu sempre fiz isso, começa no ônibus, começa no consultório onde eu estou me consultando, começa lá onde eu estou fazendo a radioterapia, onde eu estou fazendo a quimioterapia. Por aí tudo eu evangelizei, quando estava em quimioterapia, radioterapia. Isso é maravilhoso. Não se entristeça porque você está com câncer. Não! Pegue, renove-se no Espírito Santo e faça a obra de Deus. Como eu fiz, eu estou fazendo em nome de Jesus. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Amados, amadas, não fique triste, não fique triste. Porque Deus, Ele nos quer trabalhando na obra dEle. É isso que Deus quer. Como Ele chamou Saulo, Ele chama você. João, Maria, Antônio, Lourdes, Aldineia, Maria. Ele chama você. Luandro, chama você, Dacília. Chama você, Joana. Chama você, Margarida. Chama você, Sandra. Chama você, Germano. Chama você, Sara, Ana Radassa. Todos os nomes do planeta Terra Ele está chamando dessa hora. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai Santo. Assine o canal da Serva Lúcia Costa. No YouTube, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se e sino todas. Clique, inscrever-se e sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Seja um missionário online. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Paulo foi um homem que matava, destruía os santos de Jerusalém. Mas depois que ele aceitou Jesus, que ele passou pelo chamado na cidade de Damasco, ele foi transformado em Paulo, um apóstolo dos gentios. Assim é eu e você. Divulgue a palavra de Deus em nome de Jesus. Receba a sua bênção, a sua vitória. Seja curado, seja liberto. Receba vitórias com processo na justiça. Qualquer tipo de justiça. Receba seus filhos na presença de Deus. Renove-se. Receba a renovação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo mais e mais na sua vida. Para você divulgar essa palavra maravilhosa. Que o rosto do Pai resplandeça sobre nosso rosto. O amor, a graça, a misericórdia do Pai estejam presentes sobre você, sobre mim, sobre todos nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém? Glória a Deus.